Olá, estudantes da primeira série, professor Luciano, Biologia, mais uma vez com vocês, trazendo os níveis de organização dos seres vivos, organização dos seres vivos de um modo geral. E aqui nós iremos estudar hoje, gente, quais são as características gerais que definem os seres vivos. E também quais são esses níveis de organização, né, que caracterizam ali os seres vivos de um modo geral. Eu sei que você sabe o que diferencia na prática, cientificamente, um mineral de um ser vivo. O que basicamente tem num ser vivo que não tem no mineral? Então vamos lá. Os seres vivos em geral são formados por células. O que mais? Eles têm a capacidade de se reproduzir, de sofrer processos de evolução e adaptação também, né? Entre outras características que veremos já na sequência dessa aula. Então, basicamente, o ser vivo tem essas características, que a gente vai ver mais algumas. Trouxe também para vocês uma reportagem super interessante, que vai falar de um parasita, né? E geralmente os parasitas são animais, e assim, de um modo geral. E o que acontece? Eles são seres aeróbios, eles precisam de oxigênio. E eles descobriram algo diferente, né? Descobrem um animal que é capaz de viver sem o oxigênio. Como eles são parasitas obrigatórios, ou seja, obrigatoriamente eles têm que estar dentro de um organismo ali para estarem vivos, em ambientes essencialmente anaeróbios, esses animais se adaptaram melhor sem fazer a respiração celular, porque eles vão fazer um outro processo de respiração que nós vamos ver aí mais para frente. Seres vivos agora, gente, vamos classificar aqui. Os seres vivos são organismos dotados de um conjunto de características que não existe na matéria bruta, ou seja, na matéria sem vida. Antes eu quero só fazer um quiz com vocês para testar alguns conhecimentos para a gente seguir adiante. Para um espécime ser considerado ser vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Letra A, hereditariedade. Letra B, capacidade de responder a estímulos. Letra C, capacidade de se reproduzir sexuadamente. Letra D, capacidade de evoluir. Ou letra E, questão do metabolismo. Então, dou um tempinho para vocês tentarem resolver, a gente já volta.
Gente, então é o seguinte, né? Letra C, capacidade de se reproduzir sexuadamente é algo que não tem em todos os seres vivos, porque alguns deles se reproduzem assexuadamente. Nós também vamos ver mais para frente essas questões de reprodução sexuada e assexuada e assim vai. Quais são as características gerais dos seres vivos? Então, oficialmente, né, existe uma lista de 8 coisas, assim, 8 características que vão definir um organismo como sendo ser vivo ou não. Muito bem. Número 1. Organização celular, são formados por pelo menos uma célula. Letra B, composição química, eles vão ter a composição química que vai estabelecer, né, assim, as suas estruturas. Metabolismo, a questão do funcionamento, né, desse organismo em si. Reprodução, todo ser vivo vai ter essa capacidade de reproduzir de um modo ou de outro, né? Hereditariedade é a capacidade de passar seus genes para as próximas gerações. 6. Evolução e adaptação. Então, os seres são capazes de evoluir, modificar seu material genético e se adaptar, né, com essas modificações. Também tem a resposta a estímulos, a capacidade de responder aos estímulos que o ambiente impõe. E também a questão de todo ser vivo, né, ter a capacidade de crescimento. Muito bem, vamos então ao exercício. Todos os organismos vivos estão sujeitos a processos evolutivos. Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes e outras vão ser eliminadas da população por meio de um processo denominado de letra A, recombinação gênica, letra D, seleção natural, letra C, mimetismo, letra D, mutação ou letra E, migração. Mais um tempinho para vocês. Vamos lá, gente. Então, assim, algumas características
são passadas para o descendente e outras são eliminadas por um processo chamado seleção natural. O indivíduo sofre a mutação, o indivíduo vai mudar, né, de modo geral ali, só que ele tem que se adaptar ao meio. Se ele não se adaptar, ele vai ser acabando naturalmente sendo eliminado. Aí são as características agora. Organização celular. De acordo com a organização celular, os organismos podem ser unicelulares, formados por uma célula, ou multicelulares, formados por várias, procariontes, onde o núcleo celular está disperso no citoplasma, ou eucariontes, onde o núcleo celular está organizado dentro de uma membrana chamada carioteca. Composição química, né? Os seres vivos possuem grande número de moléculas que formam substâncias orgânicas, como proteínas, lipídios, glicídios, pigmentos, vitaminas, ácidos nucleicos e também substâncias inorgânicas. Questão do metabolismo, a gente vai ter ali o anabolismo, que são reações de síntese, de formação, e o catabolismo, que são reações de degradação. Por exemplo, quando você ingere alguma coisa, aquilo lá vai sendo degradado, né, através do processo ali de digestão. A capacidade do organismo de manter as condições do meio interno em equilíbrio dá-se o nome de homeostasia. Questão de reprodução, é a capacidade de manutenção dessa espécie, né? Todo ser vivo provém de outro ser vivo pré-existente, né? E as reproduções podem ser sexuada ou assexuada. Questão da hereditariedade, capacidade os seres vivos têm de transmitir as suas características genéticas, né, para os seus descendentes. Evolução e adaptação. A diversidade biológica deve-se principalmente às mutações, né? E essas mutações, o que acontece? Elas têm que ganhar condições de se adaptarem a um novo ambiente, ou aquele ambiente, né, que elas já viviam, porém com a modificação. Respostas aos estímulos, né? Capacidade de reagir aos estímulos que o ambiente impõe. Crescimento, caracterizado pela modificação do organismo ao longo do seu ciclo de vida, né? E consiste no aumento de tamanho e no crescimento do indivíduo. Também isso aí é bem básico. Vamos entender agora os níveis de organização dos seres vivos. A gente vai da menor partícula até a organização maior, ou seja, do micro ao macro. Então nós vamos ter ali o átomo, né, que é a unidade básica da matéria, que se organiza em moléculas. Essas moléculas, a nível de biologia, elas vão se organizar na forma de organelas celulares, que são micro-órgãos que tem dentro da célula. A célula, o que ela vai ter, gente? Ela vai ser o conjunto dessas organelas e ela vai se, organizar, combinar na forma de tecidos, ou seja, elementos assim, células semelhantes, né, se organizam na forma de tecidos. Os tecidos, 2 ou mais tecidos, se combinam, se organizam e vão formar aquilo que nós vamos dizer lá, vamos chamar de órgão, tá? Os órgãos, combinados com funções e tudo mais, vão formar os sistemas. Então, vamos supor lá um sistema digestório, boca, esôfago, estômago, intestino, né? O que acontece? Aí esses sistemas organizados vão formar em si o organismo, o corpo, né, do indivíduo. Seres da mesma espécie, organismos da mesma espécie, eles vão estar numa determinada região e aí a gente vai chamar esse conjunto de organismos da mesma espécie naquela região de população. E a população, gente, assim, vão ter de alguns animais, de algumas plantas, fungos, né, micro-organismos, eles vão formar o que a gente vai chamar de comunidade, que vai viver de uma maneira equilibrada num determinado ecossistema. Que esse ecossistema é o seguinte, a comunidade mais os fatores essenciais à vida, como água, sais minerais, luz e tudo mais, formando o conjunto de tudo isso, o planeta todo, né, que a gente vai chamar de biosfera. Muito bem, vamos a um segundo quiz. Analise as afirmações abaixo referente aos seres vivos. Afirmativa 1, relacionam-se e modificam o meio. 2, reproduzem sexualmente. 3, responde aos estímulos do meio. 4, usam gás carbônico na produção de matéria orgânica. Agora, são características comuns a todos os seres vivos. Letra A, 1 e 2 apenas. Letra B, 1, 2 e 3 apenas. Letra C, 1 e 3 apenas. Letra D, 2 e 4 apenas. Ou letra E, 1, 2, 3 e 4. Então, dou aquele tempinho básico para vocês tentarem responder e a gente já volta.
Foram dados 4 afirmativos para vocês, tá? Relacionam-se com o meio, né? Ou seja, a capacidade assim de se relacionar, né? E modificar o meio em que eles estão, se reproduzir de maneira sexuada, né? Responder aos estímulos do meio e usar o gás carbônico na produção de matéria. Então são, né, as afirmativas ali comuns a todos os seres vivos é apenas a 1 e a 3, ou seja, relacionar-se e modificar o meio e responder aos estímulos do meio. Muito bem. Anota aí, gente. Os seres vivos são organismos dotados de um conjunto de características que não existe na matéria bruta, ou seja, existe assim uma grande questão, né? Vamos supor, existe a questão dos vírus, né? Muitos cientistas não consideram os vírus como seres vivos, por quê? Porque eles não são formados assim por todas aquelas características que a gente citou na aula, ok? Então o que acontece? Alguns cientistas consideram por ele ter uma parte, né, dos fatores e outros não consideram por não ter todas, né? E a gente vai chamar daí daquilo que não tem vida de matéria bruta. Aquela pergunta do começo lá sobre os minerais, né? O que faz com que um mineral não seja considerado um ser vivo, certo? São características gerais dos seres vivos. A questão da organização celular, ou seja, eles são formados por pelo menos uma célula. Aí esses seres, eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Eles podem ter o seu núcleo organizado ou não, sendo procariontes ou eucariontes, que nós vimos lá atrás, certo? Eles têm composição química, né? A composição orgânica de elementos como, por exemplo, proteínas, os carboidratos, os lipídios e também de substâncias inorgânicas, como alguns minerais, né? Que vão estar dentro do nosso organismo, vão estar constituindo os seres vivos de um modo geral também. Todo ser vivo tem a capacidade de exibir um metabolismo, um funcionamento, né? Que pode ser de produção, de síntese, como o anabolismo, ou de degradação, como o catabolismo. Muito bem. Todos os seres vivos são capazes de se reproduzir de um meio sexuado ou assexuado, fazendo o quê? Perpetuando aquela espécie, né? Fazendo com que essa espécie continue no planeta, assim, pelo maior tempo possível, né? Até que outros fatores talvez venham interromper isso. Todos os seres vivos têm a capacidade de ter a chamada hereditariedade, ou seja, deixar os seus genes para os seus descendentes. Todos os seres vivos têm capacidade de evoluir e se adaptar ao ambiente em que ele vive. Ou seja, quando a gente fala em evolução, a gente fala naquela modificação genética que vai causar algum tipo de mudança naquele organismo, naquele indivíduo, e aí aquela mutação, aquela alteração, ela tem que ter a capacidade de adaptação, ou seja, caso aconteça uma modificação, ela pode até ganhar algo a mais, assim, que aparentemente, né, seja algo que melhorou, mas se ela não adaptar aquilo ao meio, não é possível, né, que ela sobreviva. Então, geralmente, a seleção natural pode eliminar ou fazer com que o organismo permaneça. Respostas a estímulos. Que estímulos? Os estímulos do ambiente, frio, calor, a questão da iluminação, né? Então, tudo mais, né? Isso aí tudo são respostas a estímulos de um modo geral. E a capacidade de crescer. Então, todo ser vivo lá vai exibir um ciclo de vida, né? Aí, conforme o tipo de organismo, ele vai ter lá a fase inicial, muitas vezes, algumas vezes larval, algumas vezes ele vai passar por uma modificação, por uma metamorfose, outros não, outros vão ter um crescimento assim, único assim, e tudo mais. Então, todos os seres vivos eles vão ter também essa capacidade de crescimento, de um modo ou de outro, extrapolando, lembrando lá que existem micro-organismos, existem fungos, existem protozoários, protistas, né? Existem animais, existem plantas, né? Tudo isso aí. O que nós vimos nessa aula? Nós conhecemos as características gerais dos seres vivos, como, por exemplo, organização celular, a questão da composição química, metabolismo, reprodução, hereditariedade, evolução e adaptação, respostas a estímulos, crescimento. E também estudamos os níveis de organização dos seres vivos, como esses seres se organizam, desde o micro, que seria do átomo, até o macro, que seria a biosfera, passando por todas aquelas outras grandezas ali. Gente, algumas dúvidas podem ficar nessa aula, algumas informações podem ter ficado perdidas. Você pode voltar à aula, você pode ir lá no YouTube, né, rever essa aula, parar, anotar.
Você pode perguntar para o teu professor, né, que alguns presencialmente podem estar em sala de aula, outros pelo Google Classroom. Algumas atividades podem ser solicitadas e você vai buscar essas atividades na escola e depois você vai levar para a tua casa, resolvê-las e trazê-las de novo para que o teu professor possa corrigi-las. Tá? Então, de um modo geral, existe toda uma estrutura para te atender. Existe o livro didático que você pode ler, reler. Não se baseie somente aqui no que a gente falou. Tenta aprofundar por você próprio o teu estudo. E qualquer coisa, estamos aí, ok? Muito obrigado e até uma próxima.